A palestra de hoje tem como tema Caracteres da Revelação. Nós vamos utilizar o livro A Gênese, no capítulo 1. E lá Kardec explica que revelar é fazer conhecer algo secreto ou desconhecido, enfim, será toda ideia nova. O caráter essencial de toda a revelação deve ser o da eterna verdade. Então Kardec traz um exemplo afirmando que um professor, diante do seu aluno, ele pode ser considerado como um revelador, porque ele ensina para o aluno coisas que ele não sabe. Os ensinamentos, de forma geral, eles serão considerados como revelações. Revelações de coisas científicas, morais, físicas ou extrafísicas, que são trazidas por homens que sabem para outros que não sabem, que desconhecem aquilo que ele está apresentando. No sentido de fé religiosa, é a revelação de coisas espirituais, que os homens não podem conhecer por si mesmos, que não podem descobrir por meio dos seus próprios sentidos, e isso então, este conhecimento é dado por Deus ou então por seus mensageiros, através da palavra direta ou então da inspiração. Nós vamos pensar em Elias, vamos pensar em Moisés e até vamos lembrar do próprio Jesus. Consequentemente, o revelador é um homem privilegiado. Ele será designado como profeta ou Messias, que é um enviado ou um missionário, que vai então trabalhar recebendo essas informações através da inspiração ou desta palavra direta. E Kardec então ainda vai nos explicar dizendo que todas as vezes que as religiões tiveram seus reveladores, isso tudo foi providencial, porque eles podem não ter tido conhecimento de toda a verdade, mas tiveram razão de ser providencial porque foram apropriados ao tempo e meio em que viviam e também aos povos aos quais falavam e eram superiores. Kardec ainda nos lembra que um espírito que está mais próximo de Deus pela perfeição, ele pode estar recebendo diretamente os pensamentos de Deus e pode estar transmitindo estes pensamentos de Deus. Já um revelador encarnado, então novamente, Messias ou profeta, lembraremos de Moisés e de Jesus. Dependendo da sua ordem hierárquica, e do seu grau de saber, dependendo então da sua evolução hierárquica, ele pode transmitir estas instruções que vai tirar dos seus próprios conhecimentos, que é o caso de Jesus, ou então estas instruções virão de espíritos mais elevados, que podem ser mensageiros diretos de Deus. Então aí nós nos lembraremos de Moisés novamente, porque ele tratava de Jeová como se fosse o próprio Deus, mas nós sabemos que era um espírito extremamente elevado que vinha transmitir aquelas informações. Estas instruções, elas podem ser recebidas através de inspiração, através da audição direta ou então da contemplação dos espíritos em aparições ou visões, em sonhos ou estados de vigília. Então nós vamos nos lembrar de José, o carpinteiro, que nos sonhos ele conseguia ter ali o contato com o anjo Gabriel, espírito elevadíssimo, que passava diretamente as instruções para que ele pudesse cuidar da família sagrada. Então, o Kardec vai dizer que todos os reveladores, ou seja, a grande maioria dos reveladores, eles serão médiuns inspirados, audientes ou videntes. Nós estamos falando dos caracteres da revelação, então nós precisamos falar das 3 revelações. Na primeira revelação, personificada então por Moisés, Moisés traz esta revelação que é a lei do Decálogo. E Kardec diz que em
todos os caracteres da sua origem, a lei do Decálogo permaneceu como farol para iluminar toda a humanidade. E Jesus fez desta base o seu edifício. Jesus e Moisés são os dois grandes reveladores que modificaram o mundo. Segunda revelação, que é personificada por Jesus. Então, Jesus, ele vai manter da antiga lei, desta lei do Decálogo, ou melhor, da lei de Moisés, ele vai manter apenas o que for eterno e divino. Ele vai rejeitar o que é puramente disciplinar, transitório e de concepção humana. Vamos nos lembrar que Moisés traz nos primeiros livros toda aquela lei que era disciplinar. Porque todo aquele povo que peregrinava em busca da terra prometida precisava de disciplina rigorosa. E foi por isso que Moisés trouxe uma série de leis disciplinares. Jesus não vai conservar isso, que é de caráter humano. Ele vai ficar apenas com o que é eterno e divino, ou seja, conserva a lei do Decálogo. Ele vai revelar a vida futura e também as penas e recompensas que acompanham o homem e aguardam o homem depois da sua morte. Mas Kardec afirma que a parte mais importante da revelação de Jesus foi a parte que fez considerar a divindade. Porque para Jesus não é mais o Deus terrível de Moisés, um Deus vingativo, um Deus que pune. Agora é um Deus que é Pai. Um Deus que é soberanamente justo e bom, um Deus que é misericordioso, que acolhe o pecador, perdoa e dá a cada um segundo as suas obras. Então, Jesus vem trazer para nós que o amor a Deus e a caridade para com o próximo são condições expressas para a nossa salvação. Jesus faz estabelecer os princípios da igualdade dos homens diante de Deus, todos nós iguais diante do Pai, independente da cor, sexo, idade, posição social, independente de qualquer coisa, todos nós somos filhos. E também desta relação de fraternidade universal que nós devemos estabelecer. Tudo isso trazido por Jesus. Mas Jesus diz: muitas das coisas que digo ainda não compreendem. Tenho muitas outras a dizer que também não compreenderiam, por isso falo por parábolas. Mais tarde enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará. Então Jesus traz neste trecho do Evangelho a compreensão de que a sua doutrina, o seu ensinamento, intencionalmente estava incompleto. Ele sabia que os homens se equivocariam com suas palavras e que ele enviaria aquele que deveria completar o seu ensinamento. Então, tudo aquilo acontecia numa fase em que os homens precisariam de mais compreensão, de mais entendimento. E à medida que estes homens se esclarecessem, à medida que as ciências trouxessem novas leis, tudo poderia ser reorganizado, melhor definido. E a ciência fez isso, e os tempos avançaram e os homens se desenvolveram. À medida que tudo isso aconteceu, surge também o Espiritismo com o Espírito de verdade, que são as diversas comunicações dos Espíritos em muitas partes do mundo, esclarecendo tudo aquilo que ficou mal compreendido. E desta forma, o Espírito traz várias outras leis que são apropriadas para que nós pudéssemos compreender melhor os textos sagrados. Então, a terceira revelação é o Espiritismo, que não está personificado em um homem, como é o caso da primeira em Moisés, a segunda em Jesus, já que é o advento de várias informações enviadas pelos Espíritos. Mas muita coisa
que o Espiritismo traz, todas estas informações têm seu ponto de partida no ensinamento de Jesus, nas palavras de Jesus. E é justamente isso que muitas pessoas não sabem, inclusive nossos irmãos de outras religiões. Eles não têm esta ideia de que o Espiritismo se funda no ensinamento de Jesus. A base do Espiritismo é justamente a doutrina do Mestre Jesus. Da mesma forma que Jesus inicia seu trabalho com a lei do Decálogo, trazida por Moisés, o Espiritismo tem a sua base na doutrina de Jesus. Mas a revelação que vem trazer é porque Jesus revela trazendo uma ideia vaga da vida futura. O Espiritismo, então, traz esta revelação de um mundo invisível que nos cerca e que povoa todo o espaço. Traz para nós a definição dos laços que unem a alma ao corpo e também revela os mistérios entre a vida e a morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde veio, para onde vai, por que está na terra e em toda parte consegue ver, consegue enxergar a justiça divina. O homem sabe que através das inumeráveis existências, a alma progride sem cessar até que possa se tornar perfeita para se aproximar de Deus. Com a reencarnação, caem todos os preconceitos. Preconceitos de raças, preconceitos de castas, porque é óbvio, a pessoa que está diante de mim hoje pode ser, no amanhã, na vida futura, um ser íntimo da minha convivência, ligado ao meu coração. Portanto, nós temos que nos lembrar sempre de que nós realmente somos todos irmãos e que, através das inúmeras existências, as nossas posições sociais e afetivas, familiares também mudam. Mas são as mesmas pessoas que estão sempre interagindo entre si. Desta maneira, Kardec nos traz também, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que deve ser o resumo do caráter essencial do Espiritismo, dizendo que os Espíritos do Senhor, eles vêm para espalhar-se por toda a terra, para iluminar o nosso caminho. E nós, quando lemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos realmente imaginar cada ponto da terra sendo iluminado por um espírito elevado. Quando todas as coisas acontecem ao nosso redor, coisas materiais, coisas catastróficas, muitas vezes nós nos esquecemos destes seres. Nós nos afligimos tanto com as notícias, com as catástrofes, nós acabamos nos desesperando tanto que por alguns instantes nós nos esquecemos de que isso aqui não é só matéria, pelo contrário, isso é de fato ilusão. O que é verdadeiro mesmo é o mundo espiritual, com todas as suas possibilidades. Então imaginemos, nos diversos pontos da Terra, onde tudo acontece, o mal, as calamidades e os desastres, ainda assim, sim, no umbral, com seres de luz que estão espalhados por toda a Terra. E ele diz: são chegados os tempos onde todas as coisas devem ser restabelecidas para o seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas e glorificar os justos. Ainda afirmam: homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vocês. Amai-vos uns aos outros e façam o bem, pensando em Deus. E vocês poderão solicitar: Senhor, Senhor, e poderão entrar no reino dos céus. Isso segundo o Espírito de Verdade, está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo.
É assim que nós trazemos a reflexão de hoje. Quantas vezes no dia a dia nós nos desviamos de todos os ensinamentos que são ofertados? Quantas vezes bastaria para nós, para a nossa fé, a lembrança de uma destas revelações? Nós temos tantas. A primeira delas e a base de tudo é a lei do Decálogo, que deve permanecer para que possamos caminhar de forma mais segura na terra, estabelecendo bons relacionamentos sociais, nos elevando num contato edificante junto ao Senhor. Mas ainda assim, nós nos esquecemos dessas revelações. Quantas vezes nós temos todos os ensinamentos de Jesus e ainda assim, diante dos nossos problemas corriqueiros, das nossas eventuais calamidades pessoais, nós também nos esquecemos de todas as revelações que foram trazidas por Jesus. Será que é fácil para a espiritualidade trazer todos estes ensinamentos para a humanidade? Vejam, eu disse, antes de tudo eles são médiuns, eles estão corporificados, mas o mentor afirma, não é nada fácil. Para que isso tudo surja para nós, para facilitar a nossa jornada, existe um trabalho incessante do plano espiritual. Pleiades de espíritos que são convocadas e mobilizadas para que todas estas informações cheguem para nós. E quantos de nós desprezamos todas esta série de informações que são necessárias para nos conduzir bem no mundo? E aí eu questiono, no dia de hoje, diante dos seus problemas pessoais, você se lembrou de Jesus? Você se lembrou de recorrer a Ele? E teve a certeza de que você não estava sozinho naquele lugar de aflição? Pelo contrário, você estava sendo bem assistido, cuidado, amparado pela espiritualidade? Pelo mentor, pelo espírito familiar que está lá na sua casa, e muitas vezes nós chegamos aqui aflitos, solicitando assistência espiritual, porque nós dizemos, tem um obsessor na minha casa, tem alguém que me persegue. Mas e os bons espíritos que te amparam? Você consegue sentir o quanto eles estão enviando fluidos para que você se restabeleça, para que você readquira a sua fé e a sua força moral, para melhorar os pensamentos e sim ter condições de se reerguer e deixar sua luz brilhar? Então, o mentor solicita, lembrem-se sempre de que nós nunca estamos sozinhos. Deus é tão bondoso e amoroso que coloca diante de nós o irmão mais abençoado para cuidar de nós, para nos encaminhar ao bem, rumo ao bem, ao caminho de luz e de paz. Mas nós precisamos ter olhos para enxergar, ter ouvidos para ouvir e ter esta fé inabalável que nasce com o conhecimento da verdade para sempre nos movermos conscientes de tudo isso. O mentor diz, hoje eu estava no hospital com a minha mãe e aí essas coisas, ele afirma, são tão importantes. O mal que chega perto de nós, a aflição que chega perto de nós, a enfermidade que nos aflige, são importantes. Testam nossa fé, nos fazem às vezes vacilar, mas logo nós já estamos ali reerguidos, sabendo de que a espiritualidade não nos desampara. Então, esta força moral precisa vir, sim, muitas vezes através destes tropeços e obstáculos, mas tendo este firme propósito de nos guiarmos através do Evangelho, nada irá faltar para nós. Sempre lembrando destes seres de luz que estão colocados em todos os locais da terra e cada vez mais. À medida que esta necessidade de transição, esta necessidade de abalos se faz presente, ainda mais estes espíritos
que são radiantes são enviados para estes locais, para promover auxílio, para promover amparo, para que não nos falte esperança e fé. Então, que possamos seguir cada vez mais fortalecidos de que tudo isso é sim real e é permitido para o nosso progresso e elevação. Para que possamos finalizar o trabalho de hoje, por favor, me acompanhem nesta prece. Amado Pai, que possamos estar sempre envolvidos com a espiritualidade amiga, cientes de que bastam os nossos pensamentos elevados, a nossa conduta reta, o nosso sentimento envolvido no amor e na paz, para que estejamos cada vez mais envolvidos com nossos irmãos de luz. Que eu não vacile na fé, Senhor. Que eu possa me mover envolvida com estes irmãos que me esclarecem, trazem discernimento e esta oportunidade, Pai, de caminhar realizando o bem onde quer que estejamos. Que cada um de nós possa sair daqui mais envolvidos com seus mentores, com seus espíritos amigos e familiares, retornar para as casas e agradecer por aquela figura espiritual que cuidou de tudo, de todos os ambientes domésticos, harmonizando e energizando cada local da casa, para que fôssemos bem assistidos. Que não nos falte esta certeza, Pai, de que o Senhor nos ama e entregou Jesus para que todos os ensinamentos dele fossem a base de nossas vidas. Nós agradecemos pelo trabalho do mentor Erasmo Gurgel mais uma vez. Eu agradeço imensamente pela atenção e pela oportunidade de poder servir. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão. Meus irmãos, continuem sentados, os trabalhadores desta casa irão direcioná-los aos tratamentos e trabalhos específicos da casa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa noite.